e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com grande alegria estamos hoje aqui reunidos para celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu tenho a honra de ter aqui conosco o Padre Diniz, meu colega no Ordinariado Militar do Brasil, capelão da Marinha. Seja bem-vindo, Padre Diniz, à nossa paróquia, que também é sua, quando quiser aparecer. Eu cresci escutando que a Bíblia foi um livro escrito pela Igreja Católica Apostólica Romana para manipular os povos, porque essa instituição tem sede de poder. Então, a Igreja Católica é tudo menos boa para os seus inimigos. E, obviamente, que tudo que o pecador quer é continuar no pecado. Então, as pessoas aferradas ao pecado se aproveitam desse tipo de argumento para cair fora. Elas sequer se dão o trabalho de averiguar a veracidade do argumento. E isso é obra do encontro da concupiscência da carne com o diabo. E hoje eu começo esta reflexão falando deste livro tão sagrado, que é um dos pilares da nossa fé, a Sagrada Escritura. O maior best-seller de todos os tempos. A estimativa é de que mais de 5 bilhões de cópias já tenham sido vendidas. A Bíblia Sagrada está disponível em 2.454 línguas diferentes. É um manual de sabedoria, de bom convívio, de boas maneiras. É um manual de instruções do homem, o manual onde vamos aprender o que funciona para nós, o que faz bem e o que não faz, que vai nos mostrar quem é Deus e quem somos nós, e nos dá explicações para as questões existenciais mais corriqueiras, que vai nos explicar o mal, a sua raiz, que vai nos explicar tudo o que vai fazer bem a nós. A Bíblia é verdadeiramente palavra de Deus, divinamente inspirada e totalmente suficiente para todas as questões de fé e vida prática. A própria Bíblia afirma ser a verdadeira palavra de Deus. Nós lemos em 2 Timóteo 3, 15 a 17, aspas, desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Para saber se a Bíblia é palavra de Deus, devemos observar tanto as evidências internas quanto as externas. Evidências internas são as evidências do interior da Bíblia que testificam sua origem divina. Uma das primeiras evidências internas de que a Bíblia é palavra de Deus é a sua unidade. Apesar de, na verdade, ser composta de 73 livros individuais, escritos em 3 continentes, em 3 diferentes línguas, durante um período de aproximadamente 1.500 anos, por mais de 40 autores que tinham profissões diferentes, a Bíblia permanece como um livro unificado, desde o início até o fim, sem contradições. Esta unidade é singular em comparação a todos os outros livros e é evidência da origem divina das palavras, na medida em que foi Deus que moveu os homens a registrarem sua palavra. Agora você vai para a internet e você vai ver sites de agnósticos, de ateus, querendo insinuar que a Bíblia tem contradições, aí a pessoa vai, fica com aquela contradição aparente e não procura conhecer a resposta da igreja, não procura ver a fundamentação que os exegetas fazem para dirimir esse tipo de dúvida. Quem são os exegetas? São pessoas especializadas em Sagrada Escritura. Um dos cursos de pós-graduação mais demorados dentro da igreja são 3 anos e meio. E não é para qualquer pé rachado, não. Porque para você fazer o curso de exegese, tem que dominar pelo menos umas 3 línguas modernas. Por quê? Por causa da literatura complexa desse curso. Além disso, tem que chegar com latim tinindo, um grego pelo menos no meio do caminho. Por quê? Porque lá se estuda latim, grego, aramaico, hebraico, siríaco, porque aramaico, hebraico e grego são as línguas originais da Sagrada Escritura. Só depois veio a tradução para o latim com São Jerônimo e do latim para as nossas línguas. Pessoas que estudam matérias como hermenêutica, que é também comum nos cursos de direito, uma ciência interpretativa, para quê? Para que sejam capazes de interpretar a Sagrada Escritura, assim como os advogados precisam ser capazes de interpretar as leis. E aí a criatura fica com isso. Agora, por que fica? Pela razão que eu aduzi anteriormente. Porque está doida para ficar. Uma justificativa para cair fora. Outra evidência interna que indica que a Bíblia é a palavra de Deus é observada nas profecias contidas em suas páginas. A Bíblia contém detalhadas profecias relacionadas ao futuro de nações individuais, incluindo Israel, o futuro de certas cidades, o futuro da humanidade e a vinda de um homem que seria o Messias, o Salvador, não só de Israel, mas de todos os que nele crescem. Basta olhar para o mundo de hoje. O que o Evangelho de São Mateus fala? Pais se voltarão contra filhos, filhos se voltarão contra pais. A gente não vê isso nos noticiários dos jornais? Os sinais na natureza estão aí ou não estão? Para citar um exemplo, ao contrário de profecias encontradas em outros livros religiosos ou das profecias feitas por Nostradamus, as profecias bíblicas são extremamente detalhadas e nunca falharam em se tornar realidade. Há mais de 300 profecias relacionadas a Jesus Cristo apenas no Antigo Testamento. Na Bíblia, não apenas foi predito onde ele nasceria e de qual família viria, mas também como ele morreria e que ressuscitaria ao 3º dia. Simplesmente não há explicação humana que permita entender a origem e o cumprimento das profecias bíblicas, a não ser por origem divina. Não existe outro livro religioso na face da Terra com a extensão ou tipo de previsão que a Bíblia Sagrada contém. Uma terceira evidência interna da origem divina da Bíblia é notada na sua autoridade e poder únicos. Enquanto esta evidência é mais subjetiva do que as 2 evidências anteriores, ela não é menos testemunho da origem divina da Bíblia.
A Bíblia tem uma autoridade única que não se parece com a de qualquer outro livro já escrito. Esta autoridade e poder devem ser vistos com mais clareza pela forma como inúmeras vidas já foram transformadas pela leitura bíblica. Curou viciados em drogas, transformou a vida de pessoas sem rumo, modificou criminosos de coração duro, repreende pecadores, e sua leitura transforma o ódio em amor. A Bíblia possui um poder dinâmico e transformador que só é possível por ser verdadeira palavra de Deus. Além das evidências internas de que a Bíblia é a palavra de Deus, existem também evidências externas, como eu disse, que indicam isso. Uma dessas evidências é o caráter histórico da Bíblia. Como a Bíblia relata eventos históricos, a sua veracidade e precisão estão sujeitas à verificação como qualquer outro documento histórico. Através tanto de evidências arqueológicas quanto de outros documentos escritos, os relatos históricos da Bíblia foram várias vezes comprovados como verdadeiros e precisos. Na verdade, todas as evidências arqueológicas encontradas em manuscritos que validam a Bíblia a tornam o livro melhor documentado do mundo antigo. Inclusive, para quem não sabe, só chegamos a descobrir a existência do povo hitita através dos relatos bíblicos. Isso eu aprendi com uma amiga que é historiadora. Senão, esse povo não teria sido descoberto. O fato de que a Bíblia registra precisa e verdadeiramente eventos historicamente verificáveis é uma grande indicação de sua veracidade ao lidar com assuntos religiosos e doutrinas, ajudando a confirmar sua origem divina. Outra evidência externa de que a Bíblia é palavra de Deus é a integridade dos seus autores humanos, sua honestidade, sua bondade. Como mencionado anteriormente, Deus usou homens vindos de diversas profissões e ofícios para registrar as suas palavras para nós. Estudando as vidas destes homens, não há razão para se acreditar que não foram homens honestos e sinceros. Examinando suas vidas e o fato de que estavam dispostos a morrer, quase sempre de mortes terríveis, pelo que acreditavam, logo se torna claro que estes homens comuns, porém honestos, realmente acreditavam que Deus havia falado com eles. Os homens que escreveram o Novo Testamento e centenas de outros crentes sabiam a verdade da sua mensagem porque haviam visto e passado tempo com Jesus Cristo depois que ele ressuscitou dentre os mortos. A transformação ao terem visto Cristo ressuscitado causou tremendo impacto nesses homens. Eles passaram do esconder-se com medo ao estado de disposição a morrer pela mensagem que Deus lhes havia revelado. Suas vidas e mortes testificam o fato de que a Bíblia é verdadeiramente palavra de Deus. Outra evidência externa de que a Bíblia é palavra de Deus é o seu caráter indestrutível. Por causa de sua importância e de sua afirmação em ser a palavra de Deus, a Bíblia sofreu mais ataques e tentativas de destruição do que qualquer outro livro na história. Dos primeiros imperadores romanos como Diocleciano, passando por ditadores comunistas e até chegar aos ateus e agnósticos modernos, a Bíblia resistiu a todos os ataques inimigos e continua sendo o livro mais publicado no mundo de hoje. Através dos tempos, céticos tiveram a Bíblia como mitológica, mas a arqueologia a estabeleceu como histórica. Seus oponentes atacaram seus ensinamentos como sendo primitivos e desatualizados, porém estes ensinamentos, somados a seus conceitos morais e legais, tiveram uma influência positiva em sociedades e culturas do mundo todo. Ela continua a ser atacada pela ciência, psicologia, por ideologias e movimentos políticos, mas mesmo assim permanece tão verdadeira e relevante como quando foi escrita.
Ela é um livro que transformou inúmeras vidas e culturas através dos últimos 2000 anos. Não importa o quanto seus oponentes tentem atacá-la, destruí-la ou fazer com que perca reputação e valor, a Bíblia permanece tão forte, verdadeira e relevante após os ataques quanto antes. Sua preservação, apesar de todas as tentativas de corrompê-la, atacá-la ou destruí-la, é o testemunho claro do fato de que a Bíblia é palavra de Deus. Não deveria ser surpresa para nós que não importa o quanto seja atacada, ela sempre volta igual e ilesa. Afinal, Jesus disse em Marcos 13:31, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E um detalhe interessante é que Jesus é o personagem que mais tem inspirado escritores ao longo da história. Augusto Cury era ateu e se converteu lendo a Bíblia. E escreveu uma obra em 5 volumes intitulada Análise da Inteligência de Cristo, porque ele ficou impressionado com a inteligência de Jesus. Nós temos Mark Baker, que escreveu Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Vários autores na área de administração encontram em Jesus um grande líder. Quantos livros sobre liderança não foram escritos? Eu cito o Monge Executivo, de James Hunter, como talvez o principal dos livros modernos sobre o assunto. E tem Laurie Beth Jones, que escreveu Jesus CEO. CEO em inglês quer dizer presidente. Jesus, o maior líder de todos os tempos, e por aí vai. E uma coisa eu quero dizer para vocês, e aqui com todo respeito devido às outras religiões. Eu, como muitos sabem, rodei feito peão em outras religiões antes de voltar para minha casa, que era a Igreja Católica, da qual saí por uma catequese mal feita e por ignorância e por tantos bombardeios contra a fé, advindos de revistas Vejas, de Correios Brasilienses, de Redes Globos e o escambau. Digo a vocês, porque eu nunca fui superficial nas minhas buscas. Estudei vários livros de outras religiões. Li algumas passagens de Bhagavad Gita. Li o Diadema da Sabedoria, Vivekachudamani, famoso. As obras espíritas e outras obras. A obra do Dalai Lama. Digo a vocês, livros que ensinam virtudes, ensinam coisas boas, mas posso garantir a vocês que não tem absolutamente nada que qualquer um desses livros ensine para o bem do homem que a Bíblia Sagrada não ensine. E nem poderia ser diferente, porque ela contém a verdade. Se algum desses livros tiver alguma coisa para o bem do homem que a Bíblia não ensine, a Bíblia já não é mais palavra de Deus. Faça o teste e você vai ver uma experiência prática. Ontem eu dizia, não me lia, o que está em 1 Coríntios 15:15. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. A nossa fé está estribada neste fato histórico antes de mais nada. Nesta verdade que é a ressurreição de nosso Senhor. Se Jesus ressuscitou dos mortos, então ele tem sozinho as respostas sobre o significado da vida e sobre o que enfrentaremos após a morte. Por outro lado, se a história da ressurreição de Jesus não for verdadeira, então o cristianismo se baseia em uma mentira. O teólogo Robert Charles Sproul colocou isso nos seguintes termos, aspas, a veracidade da ressurreição é vital para o cristianismo. Se Cristo foi erguido dos mortos por Deus, então ele detém as credenciais e a certificação que nenhum outro líder religioso possui. Básico. Buda está morto, Maomé está morto, Moisés está morto, Confúcio, Allan Kardec, mas de acordo com o cristianismo, Cristo vive. Muitos céticos tentaram contestar a ressurreição. Josh McDowell,
foi um desses que gastou mais de 700 horas pesquisando a evidência da ressurreição. McDowell fez a seguinte declaração a respeito da importância da ressurreição, abre aspas: cheguei à conclusão de que, de duas uma, ou a ressurreição de Jesus é dos embustes mais mal intencionados, cruel e desumano jamais imposto às mentes humanas, ou é o fato mais fantástico da história. Simples assim. O pesquisador bíblico Wilbur Smith alegou sobre Jesus, aspas, quando Jesus disse que ressuscitaria dentre os mortos, ao terceiro dia depois de ser crucificado, alegava algo que só um louco ousaria dizer, se esperasse ainda a devoção de algum discípulo, a menos que tivesse certeza de que isso aconteceria. Nenhum fundador de nenhuma religião do mundo, conhecida pelo homem, se atreveu alguma vez a fazer uma afirmação semelhante. Provas da morte de Jesus. Podemos encontrar essas opiniões em relatos de historiadores não cristãos da época próxima a que Jesus viveu. 3 desses historiadores mencionaram a morte de Jesus. Luciano, que viveu entre 120 e 180 depois de Cristo, refere-se a Jesus como um sofista crucificado. Flávio Joséfo, o maior historiador judeu, também fartamente testifica a vida e morte de Jesus. Tácito, entre 56 e 120 depois de Cristo, escreveu: Cristo, de quem o nome teve sua origem, sofreu o castigo máximo às mãos do procurador Pôncio Pilatos. Pilatos queria uma comprovação de que Jesus estava morto antes de permitir que seu corpo crucificado fosse sepultado. Assim, o guarda romano perfurou com uma lança um lado do peito de Jesus. A mistura de sangue e água que verteram era uma clara indicação de que ele estava morto. O corpo de Jesus foi tirado da cruz e sepultado num túmulo que pertencia a José de Arimateia. Os guardas romanos, em seguida, selaram a tumba e a vigiavam 24 horas por dia. Nesse meio tempo, os discípulos de Jesus estavam em choque. O filósofo e teólogo Dr. James Porter Moreland, que escreveu, dentre outras obras, A Racionalidade da Fé Cristã, explica quão devastados e confusos eles ficaram depois da morte de Jesus na cruz. Eles não tinham mais confiança de que Jesus tinha sido enviado por Deus. Dispersaram-se. O movimento dos seguidores de Jesus terminava naquele momento, mas não era o fim. O movimento de Jesus não desapareceu, obviamente, e de fato, hoje, o cristianismo é a principal religião do mundo. Assim, temos que saber o que aconteceu depois que o corpo de Jesus foi tirado da cruz e colocado em uma sepultura. Aspas. Com um evento tão difundido, não seria razoável que um historiador, uma testemunha ou um antagonista tivessem registrado para todos os tempos que tinham visto o corpo de Cristo? O silêncio da história é ensurdecedor quando alguém tenta testemunhar contra a ressurreição. John Warwick Montgomery, um estudioso de leis, declarou: no ano 56 depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado e que a maioria deles ainda vivia naquele tempo. 1 Coríntios 15, 6 em diante. Ultrapassa os limites do bom senso que os primitivos cristãos pudessem ter fabricado tamanha história e depois pregado entre aqueles que facilmente a refutariam, simplesmente inventando o corpo de Jesus. Simon Greenleaf, professor de Direito da Universidade de Harvard, especialista em provas circunstanciais, escreveu na obra Um Exame do Testemunho dos Quatro Evangelistas segundo as regras de evidências aplicadas nas cortes de justiça o seguinte, aspas, as grandes verdades que os apóstolos declararam eram que Cristo tinha ressuscitado dos mortos e que só através do arrependimento do pecado e fé em Jesus os homens poderiam obter a salvação. Esta é a doutrina que eles afirmavam com uma só voz em todos os lugares, não apenas sob condições de desalento,
mas ante os mais assustadores erros que se pode apresentar à mente do homem. O mestre desses homens acabava de morrer como malfeitor pela sentença de um tribunal público. Sua religião procurava se sobrepor às religiões do mundo inteiro. As leis de cada país estavam contra os ensinamentos dos seus discípulos. Os interesses e as paixões de todos os governantes e grandes homens do mundo estavam contra eles. O costume do mundo estava contra eles. Propagando esta nova fé, mesmo que da maneira mais inofensiva e pacífica, eles não podiam esperar coisa alguma a não ser desprezo, oposição, insultos, perseguições amargas, açoites, aprisionamentos, tormentas e mortes cruéis. Ainda assim, eles propagaram zelosamente a fé que tinham, suportaram firmes todas as misérias, e não somente isto. Eles o fizeram com júbilo. Foram expostos a mortes miseráveis um após o outro. Contudo, os sobreviventes prosseguiram a obra com maior vigor e determinação. Que obra teve na história da humanidade esse tipo de efeito? Fala para mim uma só. Eles tinham todas as razões possíveis para reverem cuidadosamente os fundamentos da fé que professavam e as evidências dos grandes fatos e verdades que afirmavam. E estas razões os oprimiam com tristeza e frequência terrível. Por isso era impossível que eles persistissem em afirmar as verdades que narravam se Jesus não tivesse realmente ressuscitado dos mortos. Sem sombra de dúvidas, eles sabiam o que tinha acontecido. Eis aqui então, meus irmãos, dois pilares, duas grandes rochas da nossa fé, certezas que nós precisamos ter. Muito católico está caindo na desesperança, na depressão, porque não tem esse fundamento. E aí, o existencial da gente realmente rui. Nós precisamos de certezas na nossa caminhada. A fé dá todas as certezas que nós precisamos para sermos felizes nesta vida e na eternidade. Então, muitíssimo cuidado. Eu sempre digo a todos, se você ouvir algum ataque contra a igreja, venha conversar conosco. Não quero dizer que a igreja é imaculadíssima, que não houve pecadores. A igreja é feita de homens e mulheres. Onde os homens e as mulheres estão, está o pecado também. Agora, o que diz a Escritura? Joio e trigo vão crescer juntos. Agora, os inimigos da igreja falam como se as suas instituições fossem perfeitas e só a igreja fosse pecadora. Isso é ridículo. Isso é patético. E mais patético, com perdão da expressão, é aquele que cai nisso. Quantas pessoas eu vi lendo Código da Vinci, uma obra profana, e acreditando naquilo ali, sem o menor fundamento, sem pesquisa, nunca leram uma réplica. E de novo eu volto ao que está na raiz do problema. São pessoas que estão doidas para cair fora, porque não dão no couro para serem os santos que Deus espera que nós sejamos, para serem os santos que Deus merece. E digo para vocês, peguem o santoral da igreja e vocês vão ver não só pessoas felizes, pessoas alegres, apesar dos problemas, apesar dos sofrimentos. Vocês vão ver pessoas que tiveram cruzes, e cruzes muitas vezes maiores do que as nossas, e superaram todas as vicissitudes humanas, sendo modelos de conduta para todos nós. Pessoas que transformaram a história da humanidade. Eu cito para vocês só a congregação de Madre Teresa de Calcutá. São mais de 5.000 freiras, só no ramo feminino, espalhadas pelo mundo em 700 conventos, fazendo bem com os mais miseráveis dentre os miseráveis. Fala para mim quem é que consegue levar uma vida dura como elas levam. Elas vão em casa ver a família, cada 10 anos, ficam só 3 meses. Elas não podem sequer comer nas casas das pessoas que elas visitam. Elas têm só um hábito religioso que elas portam consigo, e o outro que está lavando um par de chinelos
e a escova de dentes é o que elas têm em sua posse. Mulheres que não se olham mais no espelho, que não têm nenhuma vaidade. Como explicar a possibilidade de se viver assim? Se não fosse por essas certezas que elas e nós também temos. Se você não tem certezas acerca da fé, vai cair. Ou vai cair, levantar, cair, levantar. A gente precisa de uma base. E por isso, bem-vindos à catequese da capelania. Toda quarta-feira, 19h30, é o que nós mais trabalhamos. As certezas, eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Mostrar como a fé sai ganhando em todos os campos. Você pega na medicina, na psicologia, os benefícios da fé na vida do homem. Venha e você verá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.